Então, bem-vindas, bem-vindos todos a mais uma Live Eduque-se. Semana passada a gente abordou o tema das mães e pais do traço 9 do Enneagrama. Hoje vamos conversar sobre as crianças do traço 9, continuando aí esse ciclo de conversas sobre esse traço principal. Para quem está chegando a primeira vez, as Lives Eduque-se são uma série de lives que eu tenho feito desde o ano passado, com o objetivo de expandir o conhecimento do sistema Educando Crianças com Enneagrama por meio de boas conversas significativas. Então, hoje vamos dar continuidade para esse papo com umas 3 convidadas, 3 mães, a Priscila, a Carla e a Fernanda. E, como a gente sempre faz, a gente vai começar ouvindo elas se apresentarem, de onde é que estão falando, quem são seus filhos e o que é que estão sentindo de estar aqui hoje. Vamos fazer isso. Então, só para quem ainda não sabe, eu sou o André Prudente, eu também, além de ser especialista no tema, eu sou pai da Maia, do Theo e da Violeta, a Maia com 14 anos, o Theo com 8, a Violeta com 7. E eu tô muito feliz de estar aqui conversando sobre esse traço, mais uma vez, especialmente porque, como eu falei na live passada, esse é o traço que eu percebi ao longo da minha caminhada de autoconhecimento com o Enneagrama, que eu vi que tinha menos desenvolvido naturalmente em mim, e que eu venho cultivando nos últimos anos e tem me feito muito bem. Então, vamos lá. Queria ouvir vocês, se vocês se apresentem, de onde é que estão falando, quem que é o filhote de vocês, e quem são os filhos e qual deles que é o que tem o traço 9 como principal. Como é que estão se sentindo de estar aqui? Quem pode começar? Eu posso começar. Por favor, Pode Carla. ser, meninas? Pode. Então, o meu nome é Carla Mavi. Eu sou mãe da Clara, da Helena e do Leonardo. A Clara com 15 anos, a Helena, que eu vejo muito traço 9 nela, de 12 anos, e o Leonardo, de 8 anos. Eu tô, assim, em êxtase de poder estar aqui com vocês. É uma delícia falar dos filhos, né? Principalmente quando a gente consegue reconhecer alguns comportamentos, alguns traços e consegue, de uma forma ou de outra, ajudar os nossos filhos através desse conhecimento. E eu estou muito feliz mesmo, de verdade, assim, de coração. E agradeço antecipadamente pelo convite, André. Eu também agradeço por você ter aceito esse convite. Essas lives não aconteceriam se não fossem vocês que estão aqui comigo, né? Eu sei que é um crescimento para vocês, para quem está escutando, mas para mim também, né? Fora, como muitas pessoas têm me dito, assim, que estão felizes porque tem muito material já sobre Enneagrama nas redes, né? Inclusive muitos depoimentos, lives, mas são todos focados no público adulto, né? E em outras áreas da vida. Então, nessa área de educação, de pais e filhos, não tem, né? Então, acho que esse é um primeiro material que a gente está tendo aqui disponível também para as pessoas que estão estudando Enneagrama, que são pais, mães, educadores, poderem aprender um pouco com as experiências que cada um vive no seu cotidiano de educação dos filhos. Muito obrigado, Carla. Quem dá seguimento? Posso falar? Eu posso falar também. Vai, Fernanda. Depois Tá bom. Priscila fala. Então, boa noite para todos. Para mim também é um grande prazer estar aqui. Eu me sinto muito grata e assim, com uma sensação de aprendizado, assim, de troca e de partilha, de crescimento muito grande. Sou mãe do Luca, de 9 anos, que é nele que eu vejo mais esse traço mais natural no 9, e da Isabela, de 5 anos. E como é que está se sentindo de estar aqui hoje, mais uma vez, como convidada da Live Eduque-se? Muito grata. Eu falo que é sempre uma oportunidade de muito crescimento, sabe? Interno, assim. E que eu possa levar esse crescimento, o que cresce aqui, para os meus, né? Esses seres que a gente tanto ama, que trilha tantos caminhos, assim, dentro da gente, né? Verdade. Paz, e às vezes de não tão paz, né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. É um prazer. E você, Priscila? Vocês não estranhem não, que eu vou estar chamando ela de Prioca. Ela é minha comadre, né?
o novezinho que ela vai falar é meu afilhado, né? Então eu vou estar chamando assim porque realmente tem que ser na intimidade. Boa noite, Deco. Boa noite a todas. Fernanda, Carla. Eu estava aqui até lembrando, né? Gratidão pelo convite. Eu sou Priscila, mãe de Ravi. Ele tem 7 anos e um pouco mais. Vai fazer 8 agora em agosto. Está nessa fase de transição dos 7 para os 8. E sou muito grata porque eu amo as crianças, amo demais. Quando eu era adolescente, jovem, a minha mãe dizia assim: menina, não é possível, um dia você vai ser mãe, o que que essas crianças têm com você? Não sai de perto de você. E aí hoje tem Ravi, eu também trabalho com as crianças, e desde que eu comecei a estudar com Deco, assim, muita coisa mudou, se transformou, parece que o olhar da gente amplia, né? O foco, acho que isso é o principal. Eu estava lembrando, né, a gente vem conversando sobre o 9, eu estava lembrando que o 9 tem essa coisa do esperar, e quando o Ravi nasceu, a esposa de André veio me ajudar, porque ela era doula. E Deco veio logo em seguida, só que ela veio antes. E aí ele disse: Ravi, me espere, que eu quero ver você nascer. Mas ele não esperou. Pois é. Então, gratidão por estar aqui hoje. Que bom. Então, muito obrigado você também, Prioca, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Então, antes de lançar essa primeira pergunta para vocês, eu só queria trazer um pouco para a gente ir pensando já nas crianças 9, um pouquinho da história da minha coleção Nove Estrelas na Terra sobre as crianças 9. Tá? Eu vou botar aqui a capa do livro para vocês reconhecerem, verem a imagem. E o nome dessa história é Um Pedido Genial. Tá? E essa história conta de um menino chamado Fabinho, que ele era um menino assim, muito querido, um menino muito tranquilo, um menino que estava bem com todo mundo, que vivia em harmonia em casa, na escola, nos vários ambientes que ele vivia. Mas uma criança que muitas vezes ele não se posicionava diante do que ele estava vivendo. Não se posicionava diante da atitude dos colegas, não se posicionava diante das escolhas que ele tinha que fazer no dia a dia. Ele ia acabando entrando no fluxo do que ia acontecendo. Então, muitas vezes, as coisas fluíam, davam certo, mas outras vezes ele acabava sofrendo as consequências de não escolher, de não se posicionar, de não olhar para o que ele queria de verdade, de não expressar o que ele queria de verdade. E acaba acontecendo que um dia ele está caminhando, ele tropeça numa lâmpada, e dessa lâmpada sai um gênio. E aí esse gênio diz que ele tem direito a pedidos e que ele tinha que fazer os pedidos dele. Só que aí o Fabinho diz: mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que pedir. Aí o gênio conta que tem uma maldição, né, de que para poder ele se libertar daquela lâmpada ali, ele precisa atender os pedidos, né, e que então, que se ele não fizesse os pedidos, ele ia deixar o gênio preso na lâmpada ali. E aí o gênio, né, diz assim: ó, ainda tem uma outra coisa, se você não atender o meu pedido, vai acontecer que cada vez que você não souber, uma parte do seu corpo vai desaparecer. Aí ele lança uma pergunta para o Fabinho, mas engancha, não sabe o que dizer, aí então some o nariz. Aí chega em casa, a mãe pergunta uma coisa para ele, vai sumir outra parte. Aí liga para a amiga para contar da história, a amiga: mas ele tem razão, o gênio tem razão, você tem que saber o que você quer. Aí pergunta outra coisa, some outra parte. Nisso ele começa a ficar angustiado, volta lá atrás do gênio, e, né, esfrega a lâmpada, e quando chega lá que o gênio aparece, ele começa a reclamar, a brigar com o gênio por conta disso, dizer que ele não quer mais que somos parte dele. E aí ele diz: não, mas você precisa dizer o que você quer. E de repente o gênio diz: não, fecha os olhos, olha dentro de você, perceba o que está passando dentro de você. E aí pergunta novamente: o que é que você quer agora? Aí ele disse: eu quero voltar a ser quem eu sou. E naquele primeiro momento, ele volta, ele diz a primeira coisa que ele queria ser ele, né? Ser quem ele era. E a partir dessa experiência, ele começa a mudar. Ele começa já a conseguir colocar mais as coisas que ele queria, o que ele sentia. Então, ele não perde toda a luz que ele tinha, né, de uma criança que era
fácil de lidar, de uma criança que sabia se adaptar, que sabia se relacionar, mas ele passa a dizer assim, poxa, não tem que estar sempre os outros, a vontade dos outros na frente. Eu posso, sim, me colocar e ter minha vontade, eu posso, sim, ter conflitos e ainda assim reconstruir e continuar mantendo uma relação harmônica com a vida e as pessoas. E isso tem muito a ver com o traço 9. Né? Então, eu quero lançar a primeira pergunta pensando na luz do 9. E nessas crianças, quando é que estão na luz. E eu lembrei de uma frase, que é uma frase que eu posso falar para vocês, de que quase 100% dos pais e mães de crianças 9 que me procuraram para atender no consultório, eles traziam essa frase no começo da fala deles, na primeira consulta com os pais, que é: André, a minha filha, o meu filho, é uma criança maravilhosa. Eu não tenho assim o que queixar muito dela. É uma criança assim maravilhosa, que criança super amorosa, fácil de lidar, né? Eles sempre começavam com essa expressão, para depois dizer a dificuldade que tinham com o jeito daquela criança e o que acontecia. E isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção, sabe? Então, quando os pais já começavam a falar essa frase, eu já sentia, tem cheiro de 9 aí. E geralmente vinha em seguida a descrição de uma criança 9, com todas as suas qualidades e com seus desafios. Então, antes de a gente chegar nesses desafios, eu queria que vocês partilhassem, né? Como é que vocês veem a luz do filho de vocês, da filha de vocês, né? Quando elas estão bem, quando elas estão em harmonia, quando elas estão integradas, quando elas estão mostrando o melhor delas, o que aparece aí desse 9 nelas que vocês veem? Quem pode começar? Eu posso falar mais uma vez. Por favor. André, eu acho que eu começaria exatamente como esses seus pacientes começam quando vão descrever o próprio filho, né? A Helena é, assim, uma criança singular, uma criança maravilhosa, de fácil traquejo, de fácil tato. Ela é muito sensível, muito amorosa, muito prestativa. No início eu até ficava um pouco na dúvida ali entre o traço 2 também, porque ela está sempre muito disponível, mas a serenidade dela me traz mais esse olhar do 9, né? Porque ela é serena, ela é pacata, ela é maravilhosa, assim, desde muito pequenininha a gente percebe o tanto que ela é tranquila. Ela nunca gostou de briga, de conflito. Ela tem 2 irmãos, né? Eu tenho uma filha mais velha que ela e um filho mais novo, mas ela está sempre ali apaziguando os conflitos dentro de casa. Ela está sempre ali mediando as coisas, tentando mostrar que todo mundo tem razão, que cada um tem o seu ponto de vista. Então ela tem parece que é assim, uma explosão de amor o tempo todo. Por essa disponibilidade, por essa passividade dela, ela é uma criança assim. E eu até compartilhei no nosso grupo, né, que ela é uma criança que todo mundo que a conhece se apaixona, porque ela é tão tranquila, tão sorridente, tão leve, que não tem como não gostar dela à primeira vista. Assim, é impressionante. Eu acho que essa palavra que você falou, assim, de leve, né? É uma criança leve, por isso fácil de lidar, né? Ela é muito fácil de lidar. É uma criança que, se tiver alguém que não goste dela, deve ser porque viu algum calo ali, porque pisou em algum lugar que não deveria. Porque a grande maioria das pessoas que eu converso sempre fala: nossa, a Helena é especial. A Helena é uma criança diferenciada. É o que eu mais escuto das pessoas que a conhecem, assim, né, à primeira vista. Sabe uma coisa que eu penso, assim, quando eu penso nas crianças 9, na luz da criança 9, é como se fosse uma criança que parece que já nasceu com a maturidade espiritual. Os adultos, nós adultos, a gente vai se contaminando com a nossa história, com nossos traumas, com o processo de formação da personalidade, a gente vai perdendo a capacidade de paz, né? A capacidade de se sentir em paz com a gente mesmo, de se sentir em paz com a vida, de se sentir em paz com os outros. E parece que as crianças 9, elas têm essa postura perante a vida, né? É como se elas estivessem olhando o todo e conectada com o todo. Porque a gente só sente paz quando a gente está conectado, né? Quando a gente está conectado de verdade. E é como se as crianças 9 tivessem essa conexão com mais facilidade do que os outros.
E aí elas acabam tendo posturas diante da vida que muitas vezes a gente vê em pessoas que amadureceram muito. Se você for perguntar para uma pessoa assim que é mais centrada, equilibrada, né? E que você admira essa pessoa, e você for perguntar assim, qual que é a qualidade que você vê muito nessas pessoas assim? Muita gente vai dizer, poxa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa tranquila, né? É uma pessoa que sabe ser maleável e lidar. Então, se você for ver, muito do que a gente descreve de uma pessoa mais iluminada tem a ver com as qualidades do 9. Não é verdade? As qualidades no dia a dia, no trato com a vida e com a relação. Porque, como eu estava falando na live passada, não é à toa que o 9 está no topo ali do triângulo. Não é porque o 9 é melhor do que os outros. É porque o 9, ele representa o lugar que a gente perdeu. Todos nós, em primeiro lugar. Que é esse estado de união. Esse estado de integração, de estar conectado, de estar presente, né? No nosso corpo, na vida. Quando eu estou presente, eu consigo me conectar mais. E eu sinto paz, porque eu fico mais inteiro. Se eu estou no presente, eu olho a real necessidade do agora. Então, eu não fico brigando que eu criei isso e aquilo outro, então agora não dá porque tem que ser assim. Porque não é isso que o 9 faz. Eu estou aqui, a vida me convida para ir para ali, se precisa ir, eu vou. Eu não vou ficar brigando com isso. Não vou brigar com a realidade, eu vou seguir o fluxo que a realidade está me mostrando. Então, na luz, o 9 sabe fazer isso. E é o que todo mundo está buscando autoconhecimento, está tentando fazer. Como é que eu posso não ficar rígido, preso, e saber fluir e me adaptar com a vida? Me adaptar nas relações, fluir de uma maneira geral. E o 9 consegue fazer isso, né? E aí, claro, a consequência é a harmonia no ambiente, né? Você falando também, Carla, eu lembrei da minha esposa 9, como eu falei na live passada, só que não é só minha esposa, o meu cunhado, o irmão dela, também é 9. E é interessante porque, olha, eu convivi com 3 irmãos. Eu sou mais velho, eu tenho um irmão 1 ano e pouco mais novo, e o outro irmão 5 anos mais novo que eu. Né? Os dois são 4, eu sou 2. A gente, especialmente com o do meio, tinha muitos conflitos, que é muito comum entre irmãos próximos e entre homens. Homens geralmente brigam mais do que meninas, quando são 2 irmãs, né? Ou um irmão e uma irmã. Mas a gente tinha muitos conflitos. Agora, quando tanto meu cunhado quanto minha esposa contam as histórias de infância deles, os dois não brigavam. Os dois cediam. Os dois, sabe, se adaptavam, né? E era essa capacidade mesmo. Então, era muito fácil lidar com os dois. Imagine, pai e mãe que tem 2 filhos novos, na luz, nesse sentido, são crianças em casa, você vive um ambiente mais harmônico, mais tranquilo. Você vai ter os desgastes naturais de criança, do que for, mas não tem esse processo que muitas vezes é desgastante para quem tem filho e irmão, por causa dessa capacidade. Então é muito bonito isso mesmo. E o que é que vocês veem? Frioca, Fernanda? Eu posso falar. De tudo o que foi falado já, eu sinto muito isso, assim. Você falando nessa qualidade da adaptação, eu me lembrei que a gente fez bastante mudanças, assim, de uma cidade para outra. E essa última mudança, que foi de Florianópolis para cá, eu estava um pouco receosa com a questão da escola, porque ele saiu de uma escola que é a Escola dos Sonhos, em Floripa, que é uma escola dos sonhos para mim mesmo, e aqui é uma cidade pequena, cidade de interior, então eu ficava um pouco receosa de como seria essa. Eu sabia que essa mudança ia ser muito grande, além da mudança, ele ia passar do pré para o primeiro ano, que já ia iniciar a alfabetização, né? Então eu falei, nossa. Aí eu fui na escola e tentei. Não tinha interesse que ele se alfabetizasse antes dos 7, então eu pedi que, se pudesse, ele esperasse mais um ano para depois entrar na alfabetização, assim, ele já ia sentir a escola e tal. E não foi possível, mas Ravi, ele tem uma capacidade de adaptação, assim, incrível, sabe? Não foi difícil, foi leve, foi tranquilo. Ele é uma criança que se adapta às mudanças, ele é uma criança muito amorosa, é cuidadoso também. Uma das qualidades dele, eu lembro na Escola dos Sonhos, a professora um dia disse assim para mim, Priscila, o que é que esse menino tem? Se tem um conflito na sala, é ele que é a luz, ele ajuda um lado, ele ajuda do outro lado. E, tipo, é a sensação que eu tenho que as pessoas não querem
sair de perto dele. E ele tem uma capacidade de estar com várias pessoas, vários tipos de pessoas, e ele não tem essa coisa assim de eu gosto dessa, daquela não gosto. Ele tá e ele tem uma maleabilidade, ele aceita, assim, diferentes tipos de pessoas. Isso é uma qualidade, né, muito grande. As pessoas gostam muito de estar com ele. E a professora dessa escola agora falou a mesma coisa. Nossa, como o Ravi é tranquilo, né? O que que você faz? Olha que coisa interessante, né? Porque você falou essa característica de que ele lida com os vários tipos de pessoas e uma coisa que eu vejo, né, é que as pessoas 9, e você vê na criança, você vê isso mais puro do que no adulto, que já foi formado por uma série de conceitos e preconceitos, né? Mas principalmente na criança 9, é como se a criança ela tivesse menos propensão a ter preconceito. Ela tivesse uma propensão a olhar mais aberto para o diferente, para as várias pessoas. Tanto que eu vi assim, muitas pessoas 9 que eu acompanhei mais adultas, né? Que às vezes a pessoa tinha uma visão mais conservadora de mundo, ou que recebeu uma série de preconceitos, de coisas, só que era como se fosse uma briga dentro dela, entende? Uma briga entre o que ela recebeu culturalmente e o que ela sentia como pessoa pela personalidade. Só que na criança 9 é como se ela já tivesse esse olhar aberto, naturalmente, né? Sem preconceito. Então, se eu não tenho preconceito, eu olho para todo mundo e todo mundo pode se aproximar, todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser incluído, né? É um olhar de inclusão, porque estar unido tem a ver com inclusão. Não tem como você estar integrado sem incluir. Então, para eu poder estar integrado comigo, eu tenho que incluir tudo que existe em mim. Eu tenho que incluir o santo em mim, o demônio em mim, né? A máscara. Eu tenho que incluir todas as minhas partes, assim como eu tenho que incluir tudo que existe fora para eu me integrar com a realidade. Se eu brigo com o lado sombrio da vida, com o lado difícil, eu não integro. Se eu brigo com o lado luz, eu também não integro. E é como se a criança nova ela tivesse esse olhar aberto, né? Não, não precisa excluir nada. É possível conciliar as coisas. E a harmonia não tem a ver com não ter conflito nesse sentido, né? Não tem a ver com não ter polaridades, porque o conflito vem das polaridades e a vida é formada de polaridades. Mas tem a ver com eu conseguir fazer uma ponte entre as polaridades. Eu perceber que não é isto ou aquilo, é de que tem isto e aquilo, e quando eu junto isto e aquilo, a gente constrói uma terceira coisa. E é como se a criança 9 ela tivesse uma facilidade de perceber que não precisa ser isto ou aquilo. Pode ser isto e aquilo. Que para quem gosta de astrologia, é como se fosse uma personalidade naturalmente aquariana, que tem esse olhar aberto, assim, integrador, que inclui. Aí eu vejo muito isso você falando, eu fiquei lembrando, e eu lembrei de uma história de uma criança 9 que eu conheci, né? Não atendi ela, mas eu conheci de perto, porque ela era filha de uma moça que era da Renovação Carismática e que era amiga de minha mãe, né, e que era médium e que fazia muita oração, muita coisa. E ela teve uma separação com o pai da criança, onde o pai acabava que bebia muito, tinha esses processos todos. E ela, logo quando conheceu o Enneagrama e que percebeu que o filho era 9, ela me contou uma história, o menino tinha acho que na época assim 6, 7 anos de idade, né? E que ela foi conversar, estava com criança, né, e chegou num bar que o pai trabalhava, ou que ele era gerente, uma coisa assim, e foi conversar, e aquele pai começou a ficar irritado, e a gritar e falar, e o filho, de repente, botou a mão na cabeça do pai, e começou a fazer aquelas orações em línguas que existem na Canção Nova, e de repente a mãe disse que o pai mudou completamente, sabe, de reação. Então você veja assim, o que eu estou falando dessa maturidade, não é que toda criança vai fazer este era o repertório que aquela criança nova tinha, porque ele convivia com a mãe que frequentava essa tradição, né? Mas eu quero dizer que naquele momento estava um conflito entre o pai e a mãe, e aquele menino simplesmente atuou como um elo da paz, né? Onde ele ajudou o pai a sair daquele estado alterado, tomado pela raiva, e voltar a si, e poder dialogar com a mãe. E ela disse que ela ficou chocada na hora que viu. Mas é isso, é essa energia que o 9 tem, né? Essa energia que o 9 tem. É como se fosse uma capacidade de absorver o impacto sem precisar transformar esse impacto em um impacto de volta, né? O negócio vem, eu pulverizo e eu me mantenho estável nesse sentido. E isso tem o lado luz e, claro, como a gente vai ver, também tem o lado quando distorce. E para você, Fernanda? O que é que você vê do Luca? Do Luca, então,
eu vejo, assim, me chama a atenção no Luca, que eu admiro muito nele. E quando eu vi a música A Paz, eu falei, gente, a gente fala muito isso, assim, parece a paz em pessoa. E às vezes até demais, né? Que eu acho que aí entra nesse outro ponto, né? Ou eu de menos, que aí eu acho que é esse meu caminho, né? Quando você falou desse cultivar. Por isso que eu falo que eu sou muito grata, porque eu aprendo muito esse lugar com ele, esse lugar dessa paz. E o que eu vejo no Lucas, assim, o tanto que ele é criativo, que aí ele senta, ele desenha, e nesse processo dele de sentir essa calma, sabe? Assim, conseguir colocar isso nesse espaço que ele tem, às vezes, pela arte, pela criatividade, ele faz vídeos, ele se expõe e se expressa, e isso eu admiro muito nele. Quando você estava falando, eu fiquei pensando muito nessa capacidade de perdão também, de compreensão, que está conectado, né? Assim, ele teve umas questões com uma coleguinha, mas que depois eles conseguiram, depois é assim também diariamente, assim, tem a questão, conversa ali, às vezes fica algum sentimento maior, mas depois também passa, aquilo fica leve, consegue seguir uma caminhada aí. E é isso que as meninas também falaram, que a gente comentou, né, assim, esses bons relacionamentos, assim, são relacionamentos estáveis, eu percebo também, assim, ao longo, assim, da caminhada dele, assim, tanto com primos quanto com colegas de sala, sabe? Então é isso. Ele tende a manter uma relação estável, manter uma relação harmônica nesse sentido que você está falando? Sim, sim, sim. É como se fosse uma facilidade de fazer um vínculo afetivo, né? Sim, percebo isso, assim, que fazer uma troca, sabe? Uma troca que eu vejo, assim, equilibrada, sabe? Uma troca equilibrada no sentido dele, ele se coloca, ele se expõe, mas ele também recebe. Às vezes, não assim, E é quando alguém comentou, acho que foi a Priscila, né? Dessa transição, né? De idade, está de 8 para 9, saindo desse lugar dessa criança para indo para um lugar, assim, dessa pré-adolescência. Então, isso também tem visto que tem mexido muito, assim, com ele. E E olha que comigo, interessante, uma coisa que você falando, lembrei de uma coisa, assim, que acho que tem a ver com isso, né, que está falando, e que eu acho uma coisa bonita do 9, e que você vê como a gente é um ser complexo e tem várias facetas, né? Nessa idade, dos Sim. 7 para 8 anos, é a idade onde geralmente se entra na fase escolar mesmo, né? Sai da pré-escola, vai para a fase de ensino fundamental, é onde a necessidade social aumenta pela fase, mesmo que uma criança seja mais ou menos social, mas pela fase é uma necessidade, o social aparece mais. É onde a criança está indo para o mundo, onde ela vai olhar para as pessoas e vai querer fazer parte daquele grupo de colegas que ele faz, está mais próximo, né? E é como se a criança 9 ela tivesse uma facilidade de entrar nesse mundo e de se adaptar àquela realidade que ele está entrando ali. É como se ele conseguisse se colocar e mergulhando, né, e fazendo parte daquilo, né? Então, me parece que você está trazendo um ponto que é muito bonito, né? Porque é como se ele tivesse a de fazer parte e não precisar ser o centro da atenção. Isso. Porque pensa bem, para a gente se relacionar bem com as pessoas, a gente tem que saber ao mesmo tempo ocupar o nosso lugar, mas não ocupar o lugar dos outros. E nessa idade que você está entrando aí, e que o social começa a ficar forte, geralmente as pessoas tendem a querer ocupar um lugar de destaque, né? Até porque a nossa cultura incentiva esse lugar de destaque. O melhor da natação, o bom aluno. Tem vários papéis onde a criança vai percebendo que é legal estar naquele lugar de destaque. E não que não vai surgir na criança 9 vontades nesse sentido, mas pela tendência da personalidade dele, a tendência é, eu não preciso ser a pessoa que está nesse lugar, muito menos em tudo. E Então, assim, aqui mesmo em casa, pelo menos, acontece muito, é uma admiração, assim, ele torce pelo outro, ele se inspira no outro, sabe? Ele fica feliz com a vitória do outro. É isso, é porque ele não precisa se destacar em relação ao outro, mesmo que ele queira se destacar em algumas situações, mas a necessidade é muito maior de cada um ocupar um pouco do espaço e todos nós ocuparmos
do que só eu ocupar esse lugar. Que a gente já viu uma diferença, por exemplo, quando a gente pega uma criança 3. Uma criança 3, a energia dela é, opa, aquele é o lugar de reconhecimento social, é esse lugar que eu quero ocupar. E eu vou fazer de tudo para ocupar esse lugar. O 9 é como se ele percebesse aquele lugar e percebesse os outros lugares. E é como se ele percebesse todos os lugares são igualmente importantes. Então, por que tem que estar alguém nesse lugar especial? Por que tem que ter a cadeira especial, né? Para o destaque. Então, pela experiência social, isso vai gerar nele uma vontade de estar naquilo. Vai vir um incentivo para esse lugar. Mas pela individualidade, a tendência mais natural do 9, quando ele tá, especialmente quando ele está bem, eu não preciso estar aqui para estar bem, para poder estar sendo o que eu sou e vivendo o que eu tenho que viver. Eu encontro valor no meu papel, seja naquele lugar ou naquele outro lugar. Então, consequentemente, eu vejo também valor nos vários papéis que os outros fazem. Eu não vou valorizar só o colega que está em destaque, eu valorizo esse, aquele outro, que é uma capacidade muito bonita, né, de integração. André, por isso que eu digo que é energia espiritual. Pode falar, Carla. Eu queria fazer um comentário em relação à Helena, exatamente sobre isso que você está falando. Que, assim, no momento, aquela coisa de mãe me deixou um pouco indignada, talvez apreensiva. Eu não sei ao certo qual é a palavra que eu uso. Mas eu quero te trazer um exemplo. O ano passado, as crianças, né, em pandemia, tendo aulas online, e a Helena foi descobrindo algumas aulas, alguns professores interessantes na internet para complementar as coisas que ela assistia, pela escola mesmo e tudo mais. Enfim, ela encontrou um canal de um cara que dava uma aula de português, ela super se divertia com aquele canal e resolveu compartilhar com uma amiga. E aí ela compartilhou com essa amiga e falou, olha que interessante esse canal, eu descobri esse cara que explica toda a matéria de português, não sei o que, enfim. Conversou com a amiga. O que essa amiga fez na mesma hora? Mandou o link desse professor para a turma, dizendo, pessoal, olha o que eu achei, olha que interessante. Tipo assim, eu na hora eu falei, minha filha, mas você precisa ser reconhecida pelas coisas que você faz, sabe aquela indignação de mãe? Ela, não, mãe, tá tudo bem, eu compartilhei. Eu estava indignada pela falta de reconhecimento da colega, sabe, para todo mundo, falando, Luísa, que legal, que foi a amiguinha dela que compartilhou, olha que legal que aconteceu isso, que é super interessante isso que você está compartilhando, e a Helena não ficou com mérito nenhum daquela pesquisa que ela fez. Isso me chateou muito, mas eu percebi que para a Helena, tudo bem, ela estava colaborando, mesmo que indiretamente, ela estava colaborando com aquilo ali, ela não precisava daquele reconhecimento de todo mundo que eu, como mãe, estava pleiteando, sabe? Ela não, ela apazigou, ela falou, não, mãe, tá tudo bem, eu queria compartilhar com a turma, e ela tem um pouco dessa... não é dessa vergonha, mas ela não gosta desse pedestal, ela não gosta de estar sendo o centro das atenções. Apesar... ela, por exemplo, é ginasta, ela gosta muito, né, de competir e tudo mais, mas assim, naquele mundinho dela ali. E se ela não ganhar, tá tudo bem também. Se ela não for reconhecida, tá tudo bem também. Parece que tá sempre tudo bem para ela. Mesmo ela não tendo esse, que para mim, no meu ponto de vista, era um merecido reconhecimento, pelo fato dela ter estudado, pesquisado, procurado, enfim. Eu entendo seu sentimento, né? Eu acho que se eu tirar o meu lado consciente de olhar, né, como alguém que olha e entende esses padrões, se fosse só como pai vivendo isso, eu acho que eu sentiria algo muito parecido com você, né? Poxa, mas não está reconhecendo e pegaram o seu lugar, né? Porque eu acho que é o que eu, pela minha personalidade, sentiria se fizesse isso comigo, né? Poxa, eu que falei, a pessoa foi desonesta e pegou lá o meu lugar, né? Mas é legal você ter trazido essa história agora, Carla, porque a gente já pode fazer uma transição para o lado B da história. Porque essa história que você trouxe, eu acho que ela mostra bem a linha tênue entre uma criança que diz, eu não preciso ser valorizada por isso aqui, isso não é importante para me dar valor, e o ponto aonde eu, no fundo, eu queria ser reconhecido no meu valor, mas eu aprendo a não me importar quando eu não sou reconhecido. E eu acho que essa é a linha tênue que acontece aí no 9. Entre eu tenho uma facilidade de me adaptar e dizer, não preciso disso, e aonde eu, no fundo, quero, mas digo, é melhor não brigar por isso. Tipo, eu vou perder a amizade só porque ela fez isso? Então, é onde vai criando um mecanismo que começa do 9,
de dizer, não, mas ela não tinha intenção de fazer isso. Onde a mente não vai querer olhar com uma certa pureza e inocência para o que acontece, né? E que, se você vai permitindo várias situações desse tipo, é onde vai acumulando uma certa insatisfação. Né? Então, para eu não sentir essa insatisfação, eu vou tentando abafar dentro de mim isso. Né? Então, como é que vocês percebem isso? Quando vai saindo dessa criança que é tranquila, serena, vou te ouvir então, Prioca, né? Que vai saindo dessa criança tranquila, serena, que se adapta, que não precisa ser o centro das atenções, mas que de repente, em vez de não ser o centro das atenções, ela está ficando de lado. Está ficando de lado. E se deixando de lado. Ela não está sendo notada, percebida. Pode falar, Prioca. É interessante, porque eu lembrei de duas situações que é algo assim que já faz alguns anos eu venho olhando para isso, né? O Ravi, ele tem essa dificuldade de se posicionar. Então, aconteceu uma situação na escola onde ele estava em Floripa, eu até compartilhei com você uma vez, em que ele passou por uma situação de violência física, né? O melhor amiguinho dele, que ele convivia todos os dias e vivia grudado, teve um rompante, assim, pegou ele pelo pescoço, não tinha acontecido nada, mas o menino, ele tinha uns momentos assim, a professora já tinha me contado sobre a situação dele em casa, e aí se agarrou no pescoço dele e segurou muito, muito forte, né? No outro dia, o Ravi estava cheio de bolas, assim, no pescoço, tive que levar ele no médico para fazer uma avaliação. E ele me dizia assim, Ravi, né? Ele dizia, não, mãe, o fulano, ele passa por dificuldade em casa, ele não fez por mal. Ele tem um coração muito bom, naquele momento, ele deve ter ativado isso, tudo bem que eu converso muito com ele em casa sobre esses assuntos, né, por estar trabalhando nesse meio das terapias, né, agora até quando você falou, eu falei, gente, será que grande parte disso tem a ver com a minha forma de ser? Até veio um pouco, assim, de eu me sentir até culpada, mas... Ao mesmo tempo que eu ajudei ele, assim, né, realmente ele deve ter isso, eu também disse, mas não pode ser assim, você precisa se defender. Aí a gente até brincou, ensinando ele sobre autodefesa, assim, né, com as mãos, e ficou assim num sentimento de pureza. Eu percebi que ele não guardou mágoa, não guardou ressentimento, que quando ele falava sempre com amor em relação a esse amigo, né? E conviveu com ele depois tranquilamente, ficou tudo de boa. Mas aí, quando a gente veio para cá, ano passado, houve outra situação. Ele, no primeiro dia de aula na escola, levou um bofetão de uma menina que bate em todo mundo na escola. E aí ele voltou para casa, assim, ele não fez nada, de novo, não reagiu, porque na primeira vez ele era menorzinho, ele não teve reação nenhuma, assim, ele não fez nada, o menino ficou e ele não fez nada, sabe? O menino apertou e ele deixou, então não teve uma ação física, não teve uma fala, não teve nada. E na segunda vez foi a mesma coisa, eu perguntei para ele, mas você falou alguma coisa, você fez alguma coisa? E ele ficou assim... Não, meu filho, você precisa falar, você precisa agir, não deixa que batam em você. E ele, mas o que eu vou fazer? Então, assim, só que aí nessa segunda vez, ele marcou, assim, gravou, porque eu vi que ele passou semanas falando naquilo, só que ele só falava pra gente. E para os avós, assim, olha, apanhei na escola, fulana me deu um tapa, mas eu vi que tinha ficado marcado. Assim, e aí eu venho trabalhando isso, buscando caminhos e estratégias para trabalhar essa questão de ele se defender mesmo, porque já houve outras situações que não foi fisicamente, mas ele não fala nada, ele não se coloca, ele não se posiciona. Mas ele está numa fase agora, Deco, que eu tenho percebido, que acho que é bem o 7, que começa a chegar esse eu dele, né? Ele também é leonino, que está vindo uma força diferente. Eu estou notando, assim. Só que eu percebo que ele
Ele fica, a força que está vindo para lidar com aquilo é de raiva, só que ele traz a raiva para ele. Isso é mais uma coisa que eu estou atenta, assim. Então, ele não se coloca na relação, e ele fica com raiva, ele sai, ele vira as costas, e ele traz aquilo para ele. Então, a mágoa, o ressentimento, a raiva, e coisas que não são dele, ele traz para ele. E daí depois dissolve, assim, né? O que não é bom também. Olha que aí uma questão novamente, assim, para a gente ver onde é que é o processo de luz e o processo de sombra. Eu lembrei de um filme que eu assisti, que é uma história real, né, que quem é atriz conhecida que faz esse filme é a Sandra Bullock. Talvez vocês reconheçam quando eu falar a história de que ela e a família dela, eles são apaixonados por futebol americano, e na escola que os filhos estudam, um jovem negro de um bairro de periferia que vai começar a aprender e começa a ter uma série de dificuldades, que não está tendo de morar, não tem farda, lanche, e essa família acaba entrando num processo de uma relação com esse menino, né, que era quase adolescente, e acaba adotando essa criança, né, e o menino sofreu muita violência, sabe, só que ele era extremamente pacífico, e ele absorvia tudo, e ele engolia tudo, ele não reagia, né, e que a história gira em torno disso, porque ele entra num time de futebol, que a família era apaixonada por futebol americano, né, só que ele, quando precisava lá confrontar com os outros jogadores, na posição que ele tinha, ele não conseguia, né? E o treinador não percebia, e a mãe puxa para o instinto dele de proteção, de como ele era protetor com a família e tal, né? E na história, o que é que eu vi dessa história? Que a gente poderia olhar como um terapeuta de Enneagrama primeiro e dizer, esse menino, ele era muito passivo, simplesmente, e ele engolia tudo, e isso fez mal para ele. Ou a gente pode olhar, sim, existiu esse processo, mas ele era uma criança e uma pessoa que conseguiu pegar todo esse impacto, absorver e não transformar em violência. E que quando ele foi incentivado, apoiado e curado, ele transformou em amor, ele transformou em proteção, ele transformou em aprendizado, ele transformou em outras coisas. Então, eu fiquei lembrando daquela frase de Cristo, né? Que quando alguém bater, dê a outra face. O que é a outra face? Não é bata do outro lado, né? A outra face um veio com intolerância, com arrogância, com prepotência, com falta de compreensão, eu vou com amor, compreensão e tolerância. E você falou uma palavra aí que eu acho que é a chave, né? A chave é não se posicionar. Então, talvez a questão, né, nessas duas histórias, vamos pensar assim, eu como terapeuta, o que eu sempre procurei orientar os pais de crianças que estavam fazendo isso, agredindo, e crianças estavam sofrendo agressão, né? É que as duas crianças que você trouxe aí, não são crianças que estavam conscientemente maltratando o Ravi. Não é verdade? Foram crianças que tinham uma dificuldade de lidar com agressividade e que em um momento da história isso reverberou em Ravi. Então, o olhar de Ravi para a situação, para mim, é o olhar maduro. É de, poxa, mãe, ele faz isso porque ele não foi dizer assim, olha, ele não sabe agir diferente, só que bateu em mim, né? Então, claro, é bom que ele não guarde mágoa mesmo. Claro que é bom que ele tenha esse olhar compreensivo, sabe? Claro que é bom que ele olhe isso. O problema não é esse olhar. O problema não é nem ele não reagir, não bater. Porque numa situação pontual como essa, o que seria o adequado, talvez? Qual seriam as atitudes mais saudáveis pensando no eu? Primeiro falar, me solta, não faz isso comigo. Se precisar, como você diz, né, botar a mão e dizer não faz. Ou, em segundo lugar, um professor vir intervir e depois essa pessoa vir pedir desculpa para ele e ficar tudo bem, né? Esse seria a solução mais madura, e não ele revidar, vamos dizer, que eu sei que não foi o que você disse para ele, era só se proteger e se defender. Né? Mas o ponto central é, quando o outro faz isso, mesmo que eu compreenda os motivos e entenda que não foi por mal, isso tem um impacto em mim. E eu não posso ignorar esse impacto que teve em mim. Então, nesse segundo episódio que você contou, ele mostrou esse impacto, ele ficou falando várias vezes sobre isso. No fundo, porque quando alguém faz uma coisa que é injusta, e o segundo caso que você contou é diferente do primeiro, porque no primeiro era um amigo dele, e que ele já sabia como o amigo era, e que ele entendeu o que o amigo tinha. No segundo caso, ele não reagiu, e ele foi pego de surpresa para uma pessoa que ele não conhecia. Então, a sensação que ele teve, provavelmente, no segundo caso foi, isso não foi justo. Por que ela bateu em mim? Eu não fiz nada para ela. Não tem aquela sensação de que eu compreendo, ele não tinha essa compreensão sobre ela. Entende? Então, fica aquela sensação de indignação porque aquilo aconteceu. Porque o sentimento de raiva, ele vem pra gente sempre que a gente sente que tem alguma coisa errada.
Então, ele achou errado ela fazer aquilo nele. E ele sentiu raiva no corpo dele. Só que ele, pela personalidade dele, ele pegou a raiva e a raiva não vem com energia para ele reagir. Então, ele apenas sentiu que não foi legal, né? E depois o eu dele dá um jeito de tentar absorver aquilo e fazer. Só que no primeiro caso ele absorveu e ficou tudo bem. No segundo, por ele provavelmente ter ficado com a sensação de que não foi legal o que ela fez comigo, a raiva ficou ali. Entende? Só que como ele não quer ter conflito, ele não quer agredir, ele não quer ir aqui revidar, ele não quer fazer isso, o que o eu dele vai ter que fazer? Dar um jeito de dissipar essa raiva. E aí ele vai tentando dissipar, só que ele não conseguiu dissipar. E se eu não consigo botar a raiva e transformar ela volta para dentro de mim. E quando volta para dentro de si mesmo, pode voltar na forma de autodesvalorização, pode voltar na forma de passividade, porque eu vou prender a raiva e abafar ela, aí eu perco energia. São algumas formas que acontecem aí no 9. Eu tiro aquilo para eu não perceber que eu estou sentindo, porque se eu continuar sentindo a raiva do outro, eu vou reagir. Quem é que consegue ficar sentindo durante vários dias a raiva de alguém e ficar só calado? Você só consegue se você abafar a raiva. Se você fazer ela dormir dentro de você e você não perceber o tamanho daquilo que você está sentindo. Então, eu vejo que ele partiu de um lugar bonito e saudável, que é a compreensão que ele teve, mas que o que você fez é adequado mesmo. Olha, você está com raiva. Não foi legal o que ela fez com você, por mais que você compreenda. Né? Então, assim, que bom, a professora resolveu tal, não resolveu, se ela vier fazer de novo, você não precisa revidar, mas não permita que ela faça, que eu sei que é a orientação que você procura dar, né? Você não permita que te agridam. E isso é autoproteção, é você respeitar os seus limites, não deixar que o outro passe e invada o seu limite, que é o que a criança 9 muitas vezes permite, né? Que o outro invada o seu limite. E vocês, Carla, Fernando, o que vocês percebem quando não estão bem? Então, eu percebo, assim, no Luca, muito é um processo de desconectar mesmo, assim, sabe? Tipo, quando a gente desconecta da tomada, assim, de energia, tipo, e aí, principalmente para assuntos de organização, assim, esse lugar da paz é um lugar muito bom, saudável, mas em excesso também prejudica, assim, sabe? A vida também não flui. Aí ficar só nesse lugar também é delicado, assim, eu percebo essa questão, assim, de questões, assim, simples, mas que, se não são feitas, prejudicam, né? Assim, de organização, de trabalho de escola, de rotina, que eu já falei, o prato não levita até na pia, né? Assim, tem um horário para organizar. Assim, porque, assim, né, eu acho que tem uma questão aí que é muito uma tranquilidade mesmo, assim, que é o que eu admiro nele, que isso me chama muita atenção, assim, me convida muito a estar nesse lugar de paz, de não, vamos, e assim, olha que essa questão de rotina, aqui eu já fiz várias reorganizações para achar esse ponto, assim, sabe, de não, agora na pandemia, uma nova rotina todos os dias, né, assim, mas de achar esse ponto que cabe aí, sabe, que não fique muito, mas que também que esse coração, né, dessa paz também consiga caminhar, sabe, né, entre esse óbvio, não sei se é a palavra óbvio, mas no simples, mas também para fazer essas coisas simples do dia a dia que engrenam, sabe? Eu acho que tem uma engrenagem aí que às vezes não acontece e é delicado, assim, dá um estresse assim diário que eu penso assim, que envolve os hábitos, não é, Fernanda? Isso. Você está trazendo uma dificuldade que muitas vezes as crianças 9 têm de cumprir os hábitos. Isso. De incorporar o hábito e de fazer aquilo. É como se você tivesse constantemente estar lembrando e puxando para poder ter aquele hábito que normalmente as pessoas vão incorporando e viram uma coisa do dia a dia, né? Cada vez mais. Mas parece que o 9 ele tem mais dificuldade de incorporar. De fazer o que é importante agora. Não que não. Hoje eu vou dar um exemplo. Hoje era 5 para as 9, ele tinha futebol 9 horas. E aí ele estava contando sobre um gol com todos os detalhes, assim, para uma pessoa. Esse era 5 para as 9. Gente. Sabe, assim, então... Aí eu vi, gente, é muita paz, né? Assim, quando eu li a música, é muita paz.
Não sei o que tá certo, É, tá errado. porque como essa criança 9, eu estava falando sobre do tempo, acho que foi na live passada, se eu não Isso. me engano, né? É o tempo cronológico e o tempo da eternidade. O 9 nessa Não, hora, ele entra no tempo da eternidade, parece que é eterno o tempo. Não tanto é que existe eu até, cronos. não, tanto é que eu até falei, falei assim, aqui ele tem 3 vale calma, né? Porque tudo que eu vou falar, calma. Olha, use com sabedoria e moderação, sabe? Esses 3 vales Eu calma. adorei essa história do Vale Calma. Eu Porque assim, também né? adorei, André. Eu vou Foi caminhos, implementar aqui em casa. estratégias, assim, que é uma lapidação, né? Acho que muito minha também, de lidar, para não virar estresse. Com certeza, né? Porque é um lugar, né, onde, assim, veja só, o 9 quando ele está bem, ele consegue fazer tudo isso que a gente falou, porque ele está É. extremamente presente. Mas quando ele não está Isso, bem, é como se ele confundisse presença com ficar só fazendo aquilo que é confortável naquele momento. Faz isso. com não se desgastar com nada. É, Mas gastar energia com as coisas não é falta de paz, né? E é importante gastar energia com as é o coisas. E cultivo, na claro, verdade. se eu preciso lembrar de algo, eu vou ter que investir energia para lembrar. Eu não vou simplesmente dizer que a coisa do nada vai surgir na minha cabeça toda vez, sendo que eu tenho um monte de demandas e atenções. Né? Quando eu falo sobre atenção, né? A atenção, a capacidade de ter atenção, eu falo que a gente tem 3 focos a nossa atenção pode ter. A atenção, ela pode ser focada, tá? Eu vou focar minha atenção em algo, e tem horas que a gente tem que focar em algo. A gente tem uma atenção que ela pode ser distribuída, mais multifacetada, múltipla, que é quando eu preciso estar atento a várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente sabe que a mente não foca exatamente em tudo ao mesmo tempo, mas é uma capacidade de estar rápido de uma coisa para outra, porque eu tenho que estar equilibrando várias coisas naquele momento. E a gente vai passar pelas 2 situações, onde eu tenho que estar atento a várias coisas ao mesmo tempo, e quem é mãe e pai sabe muito bem que vive muito isso no dia a dia com filhos, né? Ter que lidar com trabalho, com criança, com comida, com estudo, com um monte de coisa. E tem outra capacidade, que é uma capacidade que é de assim, agora não é nem para ficar focado, nem para ficar aqui, é para descansar minha atenção. Para manter minha atenção aqui e não ficar preocupado nem com a coisa específica, nem com um monte de coisa. Se você for ver, é a capacidade meditativa, né? É a capacidade de ficar conectado aqui sem precisar estar preocupado com nada e deixar a coisa fluir. O 9 tem facilidade de fazer esse tipo de conexão, de ter uma atenção que descansa com facilidade. Foi. Por isso que ele se desgasta menos. Mas cada tensão dessa, ela gera uma distorção na sombra. Toda luz tem sombra. E qual é a sombra da atenção dessa, né? Essa atenção que eu chamo no meu livro de uma atenção descansada, de descansar a atenção. É que muitas vezes se confunde descansar a atenção com você dispersar, com você perder o foco. Então eu estou aqui e não vejo nada. A coisa está acontecendo ao meu lado e eu não enxergo nada. Eu distraio, eu disperso. Por isso que muitas crianças 9 às vezes vêm com diagnóstico de déficit de atenção. Porque parece que as coisas estão acontecendo que ela não vê. De novo você não escovou o dente, de novo você esqueceu de guardar a pasta ali no lugar, de novo você fez isso, de novo. É tanto de novo que não é possível que ele não está lembrado, né? É possível. Que mundo que você Ele tá? desliga mesmo. Ele desliga. Olha, teve uma criança nova que eu vi, essa história eu vi num livro de Enneagrama, quando eu estava no começo estudando, né? E como eu estava trabalhando já com crianças, começou a me chamar a atenção que qualquer coisinha mínima que falasse se referisse a criança. Era um livro de adultos, mas que o adulto 9 estava contando uma história da infância dele, aonde a mãe colocou ele de castigo e disse assim, olha, estava chateada por uma coisa, e você vai ficar sentado aqui, deitado na sua cama, eu estou deitado com as pernas apoiadas na parede, olhando para a parede ali. Você vai ficar aqui pensando no que você fez. Aí a mãe saiu para resolver umas coisas na minha casa e se esqueceu dele. Porque se ocupou, passou umas 2 horas lá e voltou para falar com ele. Ela disse que ele estava na mesma posição, olhando para a parede. Entende? Na mesma posição, olhando para a parede. Então, naquele momento, ele simplesmente desligou, né? Então, para manter a paz, muitas vezes ele desliga. Por isso que você chama, ele não escuta, né? Porque é como se desligasse mesmo. Aí eu não estou atento de verdade. E isso no dia a dia é desgastante. Né? E Priscila trouxe uma história, você trouxe outra, que são as 2 principais polaridades que eu sempre encontrei no meu consultório quando eu atendia crianças. Ou crianças 9 que tinham dificuldade de se posicionar quando precisavam, ou crianças 9 que muitas vezes estavam lidando com a dificuldade de não conseguir se organizar no cotidiano, de conseguir organizar espaço e tempo, né? Como é que eu consigo organizar esse espaço aqui
para não manter o caos, e como é que eu consigo me organizar no tempo para cumprir o que eu tenho que cumprir e fazer o que eu tenho que fazer. Esse é um desafio muito grande, às vezes, para a criança 9, né? Porque para eu me organizar no espaço-tempo, eu vou ter que gastar energia. Eu vou ter que anotar, eu vou ter que pensar, olha, agora eu tenho que fazer isso, depois aquilo outro. Eu vou ter que de novo pensar nisso. E é como se a mente dissesse, não, mas cansa. Mas cansa fazer isso. E você, Carla, o que você percebe? André, eu percebo tudo isso que as meninas falaram, a Helena nessa passividade dela, que na verdade a palavra passivo para mim, depois que eu entendi a Helena, tomou uma outra conotação, porque aí me veio muito a questão da, entre aspas, bem entre aspas, essa lerdeza de viver, porque tudo é muito lento. Eu comentei também com vocês que eu preciso acordá-la 20 minutos antes de acordar os irmãos, porque eu sei que ela é mais devagar, porque eu sei que o café da manhã vai demorar mais, eu sei que organizar a mochila vai demorar mais. Ontem foi até engraçado, porque ela tinha um monte de camiseta para entregar na escola, e eu falei assim, filha, deixa tudo organizado, material organizado, mochila organizada, para você não perder tempo arrumando isso. Ela entrou no quarto dela, é como se tivesse entrado no ouvido e saído pelo outro. Ela dormiu 8 horas da noite e não fez nada do que eu havia pedido para acelerar, para no outro dia ela ter um pouquinho mais de tempo, né, para poder não fugir dessa rotina do dia. E aí eu também já tive a infeliz ideia de colocá-la, por exemplo, para descer com a minha cachorra, para descer com a nossa cachorra de manhã cedo. Mas é assim, mãe, eu já vou, tudo bem. Aí ela desce e fala, filha, você tem 5 minutos para subir, para descer e subir de volta, porque o horário da escola para sair é 7h20. Ela desce, demora 15, esquece da vida. Ela, quando ela estava no 3º ano, hoje ela está no 7º, ela estava no 3º ano, a professora me chamou para conversar, pedindo para eu procurar um psicólogo, um psicopedagogo, para avaliar um suposto déficit de atenção da Helena. E assim, já começou a me chamar um pouco a atenção essa questão dela devagar demais. A professora falava que ela olhava para a janela e ficava admirando a borboleta, daqui a pouco a professora chamava a atenção dela, ela, oi, como se nada estivesse acontecendo. Então, esse movimento essa leveza se transformava num anestesiamento, assim, um distanciamento e um anestesiamento de tudo que estava acontecendo ao redor dela. Graças a Deus que foi o ano que ela começou a fazer prova e logo a gente identificou que não existia um déficit de atenção, era mesmo essa leveza da Helena, né, de ser. E uma outra coisa, André, além dessas questões todas que as meninas levantaram, eu vejo a Helena uma menina super indecisa. Assim, ela é indecisa para o pequeno e para o grande. Ela é indecisa para a roupa que ela vai usar, o que ela vai comer, o que ela vai fazer, como é que ela responde fulano ou beltrano. Parece que vive em cima do muro, assim. Se eu não der o empurrão para um dos dois lados, ela não vai. E uma outra questão também que eu vejo muito como um lado meio sombra do 9 é essa questão de não saber dizer não nunca. Nunca, 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 nunca. Às vezes uma amiguinha dela interfona aqui no meu apartamento, convidando ela para descer, porque ela, eu estou com o meu cachorro aqui embaixo, desce um pouquinho. E a vontade dela era de estar vendo TV, era sei lá, ela precisava estudar para uma prova, ou ela queria ver um programa na televisão, ou ela queria fazer qualquer coisa. Mas ela fala, topo, tudo bem, tô descendo. Na hora que ela desliga o interfone, ela, ai, mãe, eu não queria ir, eu não queria descer, eu não queria fazer, mas ela não consegue dizer não para aquela pessoa. E às vezes eu falo assim, filha, fala que você está estudando, que você tem outra coisa mais importante para fazer agora, e que tá tudo bem, depois você desce com ela. E ela, ai, não, eu já disse que eu vou e tudo mais. Ela me relata isso, mas ao mesmo tempo ela não tem a coragem, não sei se a palavra é essa, mas ela não tem essa capacidade de dizer não para as pessoas que pedem alguma coisa para ela, sabe? Ela deixa de fazer o que é importante para ela para fazer o que é legal ou o que é importante para o outro, mesmo contra a vontade. São duas coisas assim que eu percebo, além dessas outras. Ótimo, isso você trouxe, complementa tudo que a gente falou até agora, né? Porque é justamente assim, para eu poder manter a paz, o que é que tira muito a nossa paz interna?
é quando eu tenho um monte de coisa dentro de mim que eu percebo que eu preciso fazer, eu quero fazer, e não dá para fazer tudo. Não é verdade? Então, quando a gente tem muito querer ou muita necessidade, a gente fica em conflito. E agora, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Do mesmo jeito, na relação com o outro, o que tira a paz muitas vezes? Quando o outro quer uma coisa, eu quero outra coisa, não é? Então, como o 9, ele não quer perder a paz, o que ele vai aprendendo? De que é melhor eu não pensar nisso. É melhor eu não olhar para isso, no caso de si próprio, porque se eu fico olhando, eu me desgasto e perco a paz. Então, é melhor não olhar, eu vou aprendendo a não olhar. E com relação ao outro, eu vou aprendendo assim, que se ele quer uma coisa, eu quero outra, e eu fico colocando o que eu quero, isso vai entrar em conflito, choque. Então, ele vai aprendendo também a botar o que ele quer de lado e ouvir primeiro o outro. Então, eu escuto o outro e vou me adaptando ao outro. No fundo, é como se assim, uma hora vai dar certo e vai acabar todo mundo ficando bem. E o que é que vai criando de defesa para justificar fazer isso? Não eu. A defesa, assim, eu também gosto disso. Mas também é legal fazer isso. Mas é bom quando eu vou também, sabe? E não quer dizer que é ruim. Quer dizer que eu vou aprendendo a gostar do que o outro traz, mas vou esquecendo de mim mesmo. E isso gera essa indecisão, esse não se posicionar, esse não dizer não. E claro, só que para eu fazer isso, eu tenho que abafar, usar muita energia para abafar o meu querer. Entende? E se eu abafo e tiro o meu querer, diminuo o meu querer, eu diminuo a minha força vital, minha energia vital, minha energia que me bota para fora. E aí isso me deixa mais lento. E é interessante porque existe uma diferença que acontece no 9, em outro traço a diferença, que é uma coisa que eu estava pensando quando você começou a sua fala, Carla, que é a diferença entre lento e calmo e agitado e rápido. Então, tem momentos na vida que a gente precisa agir de maneira rápida, ser rápido, fazer as coisas rápido. Mas fazer rápido não quer dizer fazer agitado. Você pegar uma pessoa que toca violão, por exemplo, uma bateria, um instrumento, né? Tem música que o cara faz... Mas se o cara for tocar isso agitado, ele vai errar. Então, o bom músico, ele consegue tocar rápido, mas calmo. Entende? Ele tá calmo, mas ele consegue fazer um gesto rápido. A pessoa que está agoniada, ela faz rápido e agitado. E o rápido e agitado confunde. Então, para quem tem mais facilidade de fazer rápido, é fácil ficar agitado. A linha tênue entre ser rápido e agitado. E para quem tem facilidade de fazer calmo, que é o caso das crianças 9, é muito tênue a linha entre fazer calmo e fazer lento. Entende? Então, muitas vezes, o 9 está tentando manter a calma. Aí parece que se ele fizer mais rápido as coisas, ele vai perder a paz que ele está sentindo. Parece que quando ele tenta acelerar, aquilo tira um pouco a paz. E aí ele vai ficando, aprendendo a fazer as coisas de maneira lenta. Então, um desafio com a criança 9 é ajudar ela a perceber assim que, olha, rápido não necessariamente é sem calma. Eu posso manter a minha calma e ser rápido quando eu preciso e ser mais lento quando eu preciso ser mais lento. Porque tem situações que é bom ser lento e tem outras situações que não. Uhum. Então, como toda a polaridade, né? A gente precisa ajustar essa polaridade, né? Mas que bacana, olha, adorei as histórias. Eu vi quem está aqui já bem pertinho da hora do final. Então, eu queria pedir, porque eu gosto sempre de abrir para pelo menos uma mãe ou um pai da criança daquele traço, partilhar como é que se sentiu ouvindo as histórias, né? O que tocou para você. Então, eu queria pedir para cada um de vocês fazer uma breve fala final, dizendo o que vocês sentirem agora no coração. Pode ser alguma história que lembraram, ou alguma coisa que querem partilhar, uma despedida. Então, eu queria abrir para vocês falarem e a gente poder ativar o microfone para se tiver alguma mãe ou pai de criança 9. Gratidão por estar aqui, por ouvir vocês, a história das filhas, dos filhotes. Gratidão ao Deco também, a todos. Assim, o que fica para mim é um pouco de coragem da gente, enquanto orientadores, para encontrar o equilíbrio nessa luz e nessa sombra, né? Porque ouvindo a história, não sei de qual das filhas que poderia estar com déficit de atenção, eu me pego nisso, assim, eu vejo que uma angústia que eu tenho como mãe é que Ravi tem esse tempo próprio, mas tem o tempo da família, tem o tempo social,
E às vezes eu me vejo nesse conflito, porque eu olho para ele e eu vejo uma criança encantadora, com um potencial incrível para desenvolver dentro dos dons dele, daquilo que faz ele sonhar e daquilo que ele vai seguir na vida. Assim, eu vejo nossa, uma explosão de coisas lindas, mas eu, como orientadora, desenvolver essa capacidade de ajudá-lo a se sentir, a se perceber, ele mesmo dentro desse tempo social, porque é um outro tempo, né? E a gente já tem essa dificuldade, eu estou tendo dificuldade na escola com ele, mas eu olho o tempo todo para isso, assim, ele tem muito potencial, como é que eu posso ensinar esse outro lado a ele? Quais caminhos podem ajudar, né? Então, eu busquei o tênis está trazendo uma explosão corporal para ele, está ajudando um pouco, a guitarra está ajudando muito ele, eu vi o Deco falando agora, é calmo, mas é rápido, a guitarra também é rápida, então eu estou sentindo o resultado. E ter essa coragem de aceitá-lo como ele é, ajudando a transformar as coisas que precisam e sentindo que é bom, tudo isso neles é muito bom. Com Gratidão. certeza. Muito obrigado, Prioca. Só um comentáriozinho do que você falou. Eu acho que o caminho para isso, mais geral, né, porque em cada cotidiano, em cada momento, a gente vai ter que fazer intervenções diferentes, estratégias diferentes para isto, mas acho que o caminho tem muito a ver com isso que você falou, assim. Primeiro ponto é que, aos poucos, ensinando para ele que existe momentos em que ele pode seguir o tempo interno dele e que tem momentos que tem um tempo que envolve os outros também e que envolve o funcionamento da vida com os outros. Só que, diante disso, entender que, primeiro, que vai ser gradual o processo dele aprender isso. Talvez para uma criança, esse aprendizado seja mais rápido do que para ele. E aí que está o ponto. A criança, que a escola às vezes não ajuda, e a sociedade, né? Ajudar a criança a crescer, que não tem um problema, que não tem algo de errado com ela, por ela ter um tempo mais da eternidade, não tanto o tempo cronológico, sabe? Que apenas ela não sentir que, por ela não seguir tanto esse tempo, que tem um problema com ela. É apenas assim. E isso é uma coisa que você precisa aprender. Né? Trazer essa ideia de que todos nós temos. Né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer, que eu sempre trouxe nos projetos que eu fazia com crianças, quando tinham situações dessas diferentes, onde um sentia o comportamento do outro, olha, ele ainda não consegue fazer isso. Ainda não está conseguindo fazer isso. Então, Ravi ainda não consegue ajustar o tempo dele ao tempo social. Mas, aos poucos, ele vai podendo aprender a fazer isso. E, em cada momento, você vai criando estratégias diferentes, como você botou no tênis, botou na guitarra, talvez em outro momento seja uma outra coisa, né? E a gente tem que ir sentindo, em cada momento, que caminho, agora, nessa fase, nesse contexto que a gente está vivendo, que a gente pode criar para poder aprender mais isso. Né? Porque quanto mais você ensinar isso para ele, mais ele mesmo vai, aos poucos, conseguir gerir isso. No começo, são os adultos que vão ter que ajudar ele a gerir. Igual qualquer aprendizagem, né? No começo, quando a gente não sabe, alguém que sabe mais aquilo vai me ensinar a fazer aquilo. E o ponto é que, nesses nós que os nossos filhos têm, a nossa tendência é que eles vão se repetindo tanto que a gente vai se desgastando, né, com aquilo. E aí a tendência não é olhar assim, ele ainda não sabe isso, e eu tenho que ensinar. Pô, de novo, Ravi, você de novo fez isso aqui, de novo não deu tempo, de novo, né? Com todos os filhos a gente faz isso, com coisas diferentes. Pô, Theo, meu filho que é 8, de novo, cara, você passou por cima da sua irmã. De novo ele passou por cima da irmã, porque ele ainda não consegue controlar o impulso dele. Então é desagradável, é desafiador, é cansativo, mas ele ainda não aprendeu. Então nessa hora que a gente faz, de novo, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e dizer, não é isso que vai ajudar ele. É entender por que a gente reagiu desse jeito, porque a gente tem limites também, então a gente está cansado, mas voltar atrás e dizer, é isso, ele ainda não aprendeu. E ele vai demorar para aprender essa parte da história. Por outro lado, tem outra parte que ele já aprendeu mais rápido que o outro. Né? E o que dificulta a gente fazer isso é que, socialmente, parece que tem algumas qualidades que são mais valorizadas do que outras. Então, se saber respeitar o tempo fosse muito valorizado na sociedade, caramba, não ia ter esse problema, sabe? Você pega uma tradição mais das tradições nativas, como as tradições indígenas, o tempo nas tradições mais nativas não é igual ao tempo do que a gente vive na cidade. Por quê? Porque o que eles vivem no cotidiano não precisa de tanto controle do tempo. Tá? Eu estava vendo tem um podcast muito legal para quem gosta de crianças, né?
que chama Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas. Procurem no Spotify, é muito legal. São pessoas que vão pegando cientistas e pessoas trazendo histórias, como história de Charles Darwin, história do tempo, sobre o corpo humano, sabe? Então, era muito bacana. Né? E quando ela fala do tempo, ele vai trazer justamente isso. Em algum momento, o ser humano, ele só precisava saber quando era de noite, porque ele sabia que está na hora de eu procurar abrigo. Só que quando o ser humano começa a assentar a vida e começa a plantar, não bastava mais saber quando ia ser a noite que ele ia se abrigar. Ele já tinha construído uma casa. Agora, se ele vai plantar, ele tem que saber quando é que eu tenho que plantar e quando é que eu tenho que colher, quando é que eu tenho que regar. Então, ele começa a medir o tempo de outro jeito. Então, gradualmente, a gente foi medindo o tempo de forma cada vez mais precisa. Só que as tradições nativas não precisam medir o tempo. 6h15 eu acordo, 7h15 eu saio, 8 horas tem escola, depois tem balé, depois... As tradições nativas não vivem nesse ritmo. Então, elas medem um tempo muito mais fluido do que a gente mede o tempo na cidade. E o que significa? A gente pensar que, por exemplo, uma criança 9, naquela tradição nativa, ela está completamente ajustada. A gente que é um neurótico louco para aquela tradição, né? Que está preso num horário, porque está fazendo tanta coisa e preso em tanta coisa. Então, tudo depende do lugar que você está também. Então, a gente entender que se existem todos esses jeitos de ser, é porque eles são importantes para a vida. Então, a gente tem que olhar o lugar de valor, porque aqueles jeitos de ser que não são valorizados, a gente tem que pegar e incluir esse jeito aí. Opa, isso tem um valor imenso. Porque depois os adultos crescem e estão todos querendo ser igual 9, sentir paz. E depois não sabe porque não sente paz. Não sente paz porque está o tempo todo pensando em tudo. O tempo todo controlando o tempo, o tempo todo controlando tudo. Como é que você vai sentir paz se você está o tempo todo controlando? Aí o 9 vai dizer, olha, peraí, relaxa, né? Desliga um pouco, não fica pensando em tudo, em todos os detalhes. 5 minutos pode ser 10, 10 minutos pode ser 3. Porque no 9 é assim, né? O tempo é relativo. E a verdade é que o tempo é relativo, num certo sentido, e em outro não é. Porque a gente vive num tempo que não é relativo no cotidiano, mas também é relativo. Então, a gente tem que saber que a gente tem que medir o tempo e ter um tempo social para viver em comunidade, mas a gente também tem que entender que tem que ter outro tempo também, né? E é só esse ajuste. Então, se socialmente a gente equilibrar, a criança 9 não vai se sentir desse jeito. Não vai crescer dizendo, poxa, o problema sou eu que não me adapto ao tempo do relógio. Não, o problema é que a gente tem uma sociedade que é muito no tempo do relógio e você também acaba indo para outra polaridade. Opa, não quero o tempo do relógio. Vamos fazer, cada um dá um passo em direção ao outro, né? Menos tempo do relógio aqui e aqui um pouquinho de tempo do relógio. Muito obrigado, Priscila. Carla, Fernanda, qual que é a fala final? Eu queria era agradecer mesmo. Eu sabia que seria um momento de muito aprendizado, é sempre muito rico. E me lembrei agora de uma mensagem que eu vi essa semana, e que era a teoria do milho de pipoca, que é que cada criança, assim como aquele milho de pipoca, tem seu tempo de estourar, que nem um milho estoura todos os momentos, assim. E o que eu busco é ser essa chama para que ele estoure e que não se queime. Tá? Que linda. Obrigado. E você, Carla? Eu também só tenho a agradecer, André. Eu achei esse compartilhamento um momento assim, incrível de reflexão, principalmente para mim, para ter um olhar mais atento para a Helena, parar de questionar, né, esse nosso frenesi do dia a dia, esse corre-corre, essa correria. E eu vejo que ela não precisa participar de uma forma tão dramática para ela, né, que precisa desse tempinho, dessa correria do dia a dia da família. Coisas que eu fiz muito positivas assim em relação a ela foi colocá-la, por exemplo, no esporte, onde ela precisa dessa garra, dessa força, dessa vontade de fazer, de executar, que eu percebi que foi muito, muito bom para ela. Ela fez um tempo de ginástica rítmica que era muito lento, os movimentos eram todos muito leves, muito bonitos. Ela pode se dar muito bem nisso daí, mas eu vejo que não está acrescentando para que ela se posicione, para que ela para que ela tenha mais garra, mais gana de viver, mais vontade de executar as coisas. E aí a gente mudou para ginástica artística, onde ela também se encontrou, e eu achei que esse movimento foi muito positivo para ela ter essa busca por um resultado, essa busca por fazer, né, por querer estar lá. Eu vejo que é uma hora que ela
se preocupa em, em ser mais rápida um pouquinho, então eu acho que isso tudo foi muito positivo. E para mim esse compartilhamento foi para mim como mãe, né, de ter esse olhar mais ativo, mais atento em relação às necessidades dela, né, e essa busca que é minha, né, de querer que ela seja um pouco mais acelerada, e que na verdade eu preciso acalentar meu coração aqui da pressa. Mas foi lindo, foi ótimo. E eu agradeço demais pela oportunidade. Deco, Eu acho que seu áudio está desligado, André. Ah, é verdade, eu falei com o áudio desligado. Não, então, muito obrigado, Carla, muito obrigado a todas vocês, né? Foi uma grande honra, alegria, né, ouvir essas histórias todas. Também acho que foi muito rico, muito bonito. Eu sabia que ia ser muito especial falar sobre as crianças 9. E eu queria abrir, então, agora, se tiver alguma mãe ou pai de criança 9 que quiser fazer só uma partilha de como se sentiu, de ouvindo essas histórias. Alguém gostaria? Eu, Eu sei que tem. Helder, por favor. Uma partilha de é, 9 para 9 de um como é pai que é? 9 sobre um filho. Uma partilha de 9 para 9 de um pai 9 e um filho Isso, 9. exatamente. Então, hoje eu quero agradecer muito aí às meninas, né, que falaram sobre os filhos 9. E então hoje caiu assim, consegui enxergar muito nos meus filhos caçula, né, o Davi de 14 e o Heitor de 10, né, porque eu tenho duas moças, né, já de 37 e 34, né? E vi que eles são 9 e eu sou 9 também, né? E Olha, então é, é muito interessante, né? A gente vê que as coisas do filho da gente não são diferentes, né? Quer dizer, que nas pessoas que o traço aí é muito significativo, né? E de ver essa lerdeza, essa falta de organização. Só para o pessoal saber, né? Eu sou separado, né? E há 6 anos, então os meninos eram muito pequenos ainda quando separei, né? E eu estava aqui, à medida que elas estavam falando, eu estava aqui pensando um pouquinho, né? Que eles não têm, desculpa aqui, foi só sua imagem que sumiu, mas estou te é, ouvindo. Pronto, desculpa, voltou. é porque caiu, a bateria estava fraca aqui, liguei. Tá. Então, essa questão de evitar conflitos, né? É uma coisa muito interessante na questão de, assim, eu não sei nada do que acontece na casa da mãe deles e não sei se ela sabe o que acontece aqui, porque eles não trazem nada, absolutamente nada para mim, né? Então, isso, eu acho, por um lado, eu acho bom. Agora, por outro, eu acho assim que deva haver um grande sofrimento por parte deles, justamente para não querer, quer dizer, para eles o conflito, né, da mesma forma que para mim o conflito é uma coisa complicada, né? E então hoje eu estou entendendo muitas coisas assim, as reações deles aqui comigo, né? Então já Uhum. deu para perceber que eu tenho que modificar muita coisa aqui de como educador, né? Então quero agradecer muito aí por tudo, né, André? Muito obrigado, Helder, pela sua partilha, né? Que bom você perceber isso, né? Que vocês têm uma alma parecida, né? Na luz e na sombra. Então, vão Isso, poder se ajudar muito também, né? Você vai se ver neles e eles vão poder também aprender com a experiência sua que vem numa caminhada de autoconhecimento, que vem tentando lidar com essas questões que você também tem, né? Muito isso. obrigado. Então, eu queria, assim, só para a gente não se estender mais, fazer um fechamento. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um minutinho e de olhos fechados, simplesmente se conecte com você mesma, com você mesmo.
Perceba o seu corpo, da cabeça aos pés, as sensações que estão nele. Inspirando, expirando. Perceba seu coração batendo e como você está se sentindo agora. Perceba também a sua mente, o que está se passando nela, o que você aprendeu hoje, o que você está levando desse encontro hoje. Tome consciência disso. E nesse momento, procure dentro do seu corpo um lugar que está em paz. Mesmo que todo o resto não esteja, mesmo que seja a ponta do dedão do pé. Mapeia aí dentro de você e ache um lugar que você diz, aqui está em paz. E por alguns segundos, respira nesse lugar, observando esse lugar do seu corpo, a sensação que está nele. E deixa que essa sensação de paz dessa parte do seu corpo, que ela vá naturalmente se espalhando pelo seu corpo, pelo seu coração, pela sua mente. Enquanto você respira. E depois vá sentindo que essa paz que você encontrou em algum lugar dentro de você, que ela está indo até as suas crianças, as crianças da sua vida, e que está chegando nelas. E que vocês estão se conectando na paz. Reconhecendo como cada um de vocês é diferente, estão em fases da vida diferentes, têm personalidades talvez diferentes, mas que mesmo assim podem se conectar, indo além das diferenças. Respeitando o jeito de ser de cada um, o tempo de cada um. É como se agora o tempo fosse eterno. Por alguns segundos, simplesmente respire esse tempo que não mede o tempo. E perceba como é que está a sensação dentro de você agora, nessa experiência. Perceba a sensação e com muita calma, consciente de como você está, vão abrindo os olhos. E para fechar, eu quero contar uma história que eu fico ouvindo muito dentro de mim quando eu fiquei ouvindo aqui as nossas partilhas daqui da live, que é uma história que eu conheci há muito tempo e que eu gosto muito, que é a história de um cientista que ia fazer uma pesquisa na Amazônia e que essa pesquisa tinha que ser feita com certas condições geográficas. E depois de muito tempo, surgiu essa condição geográfica. Ele juntou todos os seus equipamentos e se mandou lá para a Amazônia para poder fazer isso, que era lá que ele ia fazer essa pesquisa. E era num lugar específico, que não tinha como ter acesso de avião ou de carro, né? Então ele teve que pegar um avião para a Amazônia, da Amazônia depois teve que pegar um barco, e chegava um ponto que nem de barco ia. Tinha que ir por dentro da mata, da floresta, para instalar os equipamentos. E por conta disso, esse cientista ele contratou um grupo de nativos indígenas para poder ajudar ele e ajudar a carregar as caixas, os equipamentos. E quando chegou lá, ele estava preocupado, porque ele disse, meu Deus, se eu não chegar logo e não instalar, eu vou perder toda a pesquisa, que vai passar a condição que tem para ir. Então ele começou a dizer, gente, por favor, vai mais depressa, vai mais rápido, senão ele não vai chegar. Ele falando, mas os nativos continuavam carregando as caixas no ritmo deles, né? No ritmo deles. Até que, de repente, todos eles saíram correndo a ponto de ele perder de vista. Aí ele abriu aquele sorriso no rosto e disse, caramba, agora eles entenderam que eu estou com pressa e que tenho que chegar lá. Aí ele andou uns 5, 10 minutinhos, depois de andar esse tempo, quando ele viu, estavam todos eles parados, sentados nas caixas. Deu chega aquele desânimo, aquele desgosto, né? Aí ele olha e fala, poxa, mas eu achei que vocês tinham entendido que eu estava com pressa e que a gente tinha que ir logo. E aí um deles responde, doutor, a gente entendeu, é só que a gente não está habituado a fazer isso aqui.
E a gente correu tanto que o espírito ficou lá atrás. E a gente parou para esperar ele chegar. Tá? E eu acho que essa história tem tudo a ver com a nossa live. Por quê? Porque a criança 9 é aquela criança que está indo no tempo do espírito, sabe? Ela não está correndo no tempo cronológico como esse cientista estava. Então, essa energia, por isso essa paz, essa tranquilidade, porque é como se profundamente ele soubesse que está tudo certo, não precisa sair correndo para viver a vida. A gente pode ir com calma, a gente pode se transformar com calma, a gente pode realizar com calma, a gente pode fazer as coisas com calma. Então, independente das distorções desse processo, na essência é isso que a gente tem, uma capacidade de estar aí com o espírito, aquilo que é abstrato, sutil, encaixado na matéria, no presente, né? E não desencaixado como eles ficaram. E quantos de nós não estamos desencaixados, né? Precisando que o espírito chegue no corpo para a gente sentir presente. Porque se a gente não está com a consciência no aqui e agora, a gente não se sente presente, não se sente conectado e não se sente em paz. Então, quando a gente olhar para as crianças novas, com todas as dificuldades que vêm da personalidade de informação, que a gente lembre, é difícil para essa criança se adaptar a esse mundo tão acelerado. Porque quando ela tenta acelerar, ela desencaixa. E aí ela não sente paz. E para ela é muito difícil não sentir isso. Porque ela lembra mais do que a gente, muitas vezes, de como é bom estar encaixado e se sentir em paz. E ela não quer perder isso. Então, que a gente lembre disso. Que a gente leve isso para essa nossa semana. Que a gente possa estar mais encaixado na gente. Muito obrigado a todas, Priscila, Carla, Fernanda e todos vocês que ouviram. Próxima semana, a gente vai começar o último ciclo dessas 18 lives, né, que agora são sobre o traço 5. Então, em breve, eu estarei divulgando aí, né, vai começar com as mães e pais do traço 5. Um grande abraço e até um outro momento.